falando aqui, a Tia Gabi novamente, né? E hoje vamos falar sobre o que o reino plantar. Anteriormente falamos sobre o que o reino funge, né? Lembraram? Então vamos iniciar esse novo capítulo de vocês, o reino plantar, capítulo 12 do livro de vocês. Preste bastante atenção, tá? Você já parou para pensar na quantidade de vegetais que faz parte do nosso dia a dia? Né? Nas saborosas saladas, nos legumes que comemos, nas árvores que fornecem sombra e frutos, né? Nas flores que ornamentam as paisagens, na grama que cobre o solo. Encontramos aqui exemplares desses seres, né? Encontrados lá no seu jardim, aquelas lindas rosas, por exemplo, né? No quintal das casas de vocês. Então, esses vegetais são encontrados sim no nosso dia a dia, né? Tem gente que tem que uma, um canteirozinho, né, que planta várias coisas, certo? Então, são o quê? Vários exemplos de vegetais que encontramos no nosso dia a dia. Mas, do ponto de vista da classificação dos seres vivos, poderíamos caracterizá-los enquanto reino, né? Enquanto seus reinos. Sim, encontramos no nosso dia a dia, né? Os vegetais compõem o quê? Um reino, tá? Quando falamos em reino, estamos diante de seres eucariontes que possuem organização celular. Aquele núcleo não está disperso, está organizado através do que? De uma membrana, né? Chamada carioteca, que faz a proteção desse material genético. Multicelulares, ou pode ser chamado também pluricelulares, possuem várias células e autrotróficos, né? Ou seja, que plantas que fabricam o próprio alimento, ou seja, né, eles vão fabricar seu próprio alimento realizando a fotossíntese, né? Eles integram o que? O chamado reino plantaio vegetal. Então, por isso que eles são seres autrotróficos, né? São os que vai produzir seu próprio alimento. Eles fabricam seu próprio alimento através do que? Da fotossíntese, tá? Realizado através do que? Realizando a fotossíntese, tá? Continuando aqui. Então, o reino plantar são classificados em plantas sem sementes e plantas com sementes, tá? As plantas sem sementes são as briófitas e as pteritófitas, tá? Ou seja, as plantas sem sementes podem ser chamadas de criptograma, tá? Desculpa, criptograma, certo? Que são essas aqui, sem sementes. São os músculos hepáticos, são briófitas, pteritófitas, são as samambaias e alvencas. As plantas com sementes, né, são as geospermas, que são pinheiro, paraná, e as angiospermas, qualquer planta que produz frutos, como por exemplo mangueira, cajueiro, laranjeira, batateiro, entre outras. Tá? As plantas que produzem frutos são classificadas plantas com sementes, que podem ser chamadas de fanerogramas, né? E essas são as angiospermas, que produzem semente ou produz frutos, né? As plantas produzem frutos. Vamos ver aqui daqui para por diante as briófitas, pteritófitas, geospermas e as angiospermas, tá? Conhecer mais suas características. As briófitas, como vocês podem ver, as pteritófitas, geospermas e as angiospermas, tá? Ó, as briófitas, conhecendo aqui. Quais são suas principais características das briófitas? Vamos entender. Foram que as primeiras plantas que ocupam o ambiente terrestre, né? São multicelular ou vivem em ambiente úmido, né? Ou seja, eles vão viver em um ambiente mais úmido, tá? Eles não vivem em um ambiente muito seco, certo? Então, eles são plantas pequenas. Não produz flor, semente nem frutos. Então, não vai produzir nem flor, nem semente nem frutos. Apresenta rizóides, cauloides, filóides. O que são esses rizóides? Ou rizóides são estruturas responsáveis pela absorção de água, pela fixação do vegetal, tá? No solo, certo? E as filóides, né? Os cauloides são quem? Eixo principal onde se prende os filóides. Os filóides são pequenas lâminas que aparecem numa folha, que vamos ver nesse instante aqui, tá? Então, esses rizóides, cauloides e filóides são estruturas semelhantes a raiz, caule e folha, respectivamente. São semelhantes, tá? A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e estomatos, tá? O que é essa cera impermeabilizante? Ela vai impedir que entre alguma coisa, por exemplo, água ou alguma coisa na planta, tá? No interior da planta, certo?
Então, por isso que ela é uma cera impermeabilizante. São avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Os vasos condutores não vão passar para as plantas, tá? Eles não possuem, por isso que as plantas são pequenas. A água é absorvida pelo rizóide e transportada lentamente de célula a célula. Os rizóides têm essa função de absorver água e sais minerais à planta, tá? E tem uma característica também, ela é responsável pela fixação, tá? Não apresenta tecido de sustentação, tá? A ausência dos vasos condutores dos tecidos de sustentação não permite que a planta alcance um maior tamanho. Então, a ausência desses dois características aqui de vasos condutores e tecido de sustentação vai fazer com que a planta fique pequena, minúscula, por isso fala. A sua característica é minúscula, porque ela não possui esses vasos condutores e nem esse tecido de sustentação. Então, por isso que ela vai ficar pequena. Seu tamanho não é maior, tá? Depende da água, do meio ambiente para a fecundação. Possui gametas flagelados, então ela vai depender muito da água, tá? Para que ela aconteça essa fecundação, tá? Aí, no último, né, característica, né, que fala aqui, o gametófito e o dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexos separados. Uma plantinha é o que? Gametófito, tá? É masculino. E a outra plantinha é o gametófito feminino. Então, ele tem esses dois gametófitos, um feminino e um masculino, tá? Então, possui dois sexos separados. Ó, a estrutura dos musgos, né? Por exemplo, ó, eu tenho ó, a cápsula dele aqui, a áster, né? Ó, os filóides são aqui, ó, como se fosse uma folha, mas não é uma folha, né? É uma pequena lâmina que parece, né, uma folha. O cauloide, né? O cauloide, eixo que onde vai prender os filóides. E os rizóides são estruturas responsáveis pela fixação no solo, ou fixação, tá? Do vegetal e a absorção de água e minerais, tá bom? É isso, aqui é a sua estrutura do musgo. Aí tem uma fotinha aqui de um musgo para vocês, tá? Continuando. Agora vamos entender as pteridófitas, tá? Como que elas são suas características? São o quê? São as principais características das pteridófitas, né? Quais são? Foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas, né? Segundo vegetal na escala evolutiva das plantas. Possui raiz, caule e folhas e são vasculares, ou seja, possui vaso condutor de seiva. Ele vai fazer o que? Essa condução de seiva para as plantas. Então, elas vão ser as plantas maiores também, né? No caso. A presença de vascularidade permitiu que elas cresçam, olha aqui, mais que as briófitas. Então, elas vão crescer mais. As briófitas, elas crescem menos porque elas não têm esses vasos condutores, tá? Certo? Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal. Então, ele tem essa responsabilidade aqui. Também vive em ambiente úmido, pois assim como as briófitas necessitam da ajuda de água do meio para a fecundação. Os gametos masculinos são flagelados, tá? Muito bem. Então, eles vivem em ambiente úmido também, tá? Pois assim como as briófitas necessitam de ajuda da água para fazer sua fecundação, tá bom? Entendendo aqui um pouco sobre as características gerais e as específicas para cada uma. Vamos entender aqui, ó, as briófitas, né? São que avasculares, né? Muito bem. Ó, característica geral aqui, ó. Elas têm em comum, né? Pteridófitas são vasculares. Aqui são avasculares, né? Não possuem vasos condutores e aqui são vasculares, possuem vasos condutores. Tem em comum, essas que estão marcadas aqui de rosa são incomuns para as plantas, para briófitas e para pteridófitas, tá? Possui pequeno porte, aqui tem o quê? Possui grande porte, né? Porque possui vasos condutores. Possui rizóide, cauloide e filóide. Aqui possui o quê? Raiz, caule e folhas, tá? Esses rizóides, cauloide e filóide, como disse para vocês, são estruturas parecidas com a raiz, caule e folhas, tá? Respectivamente. Não possui sementes nem flores. Elas também têm a característica comum. Não possuem sementes nem flores, tá? Vivem em ambiente úmido, pois depende da água, do meio para que a reprodução também, tá? As pteridófitas também vivem em ambiente úmido e precisam da água para seu meio de reprodução, tá?
Então, as características incomuns são essas aqui, ó. Essas três características estão marcadas de cor rosa, tá? São incomum, não são comuns para as duas, tá? E as de preto são comuns para as duas, tá? Então, entendemos, ó, estudamos as plantas que não possuem sementes, tá? As biófitas pteridófitas, tá? E estudamos suas características, tá? Então, essas de preto são as características comuns e as que estão marcadinhas são as incomuns, tá? Entre elas. Já entrando nas plantas com sementes, né? Que possuem sementes, são que as gimnospermas e as angiospermas. Primeiro vamos falar sobre as gimnospermas, né? Quais são as principais características das gimnospermas? São plantas vasculares, né? Possui o que? Que conduzem uma seiva para as plantas, tá? Sendo a maior árvore de grande porte, tá? Então, as gimnospermas são árvores que têm grande porte, tá? Elas são vasculares. Possui raiz, caule, folha, estróbilos e sementes. Então, ela possui essas características aqui. O que é o estróbilo, né? É como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas, sem ovário, portanto, não há formação de frutos. Tá? Os gametas são produzidos nos estróbilos, tá? Então, são produzidos aqui os gametas. O gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de atração para os polinizadores, pois são polinizados pelo vento. A polinização, o processo de fecundação acontece pelo vento aqui nas gimnospermas. Foram as primeiras plantas a conquistar definitivamente o ambiente terrestre, pois não depende mais da água do ambiente para a fecundação. Ela vai depender do vento, né? Só para fecundação. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Então, ela tem essas características aqui. Ó, as angiospermas, vamos entender suas características, né? São vasculares também, possuem raiz, flores, sementes e frutos. Olha aqui, angiospermas sabemos que são as plantas que produzem frutos, né? Também não necessita de água para ocorrer a fecundação. Suas flores produzem o néctar, solução açucarada, que atrai os animais, como borboletas, abelhas, formigas, pássaros, morcegos e outros que acabam polarizando-as, tá? Da união dos gametas forma-se o que? Embrião, dentro de uma semente, tá? Após a fecundação, os ovários da flor se desenvolvem e se transformam em frutos com semente dentro. A semente nutre e protege o embrião. E o grupo vegetal mais recente e mais abundante na Terra. Ele é um grupo que é mais recente, é um grupo vegetal que mais abundante na Terra, tá? Esse sucessor da dispersão se deve ao fato que todas as flores possuem ovários, ou seja, produz frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores de sementes, tá? Então, essas características da angiospermas, tá? Ele possui a sua polinização, né, através do quê? Dos animais, tá? Ele tem uma solução açucarada que vai atrair os animais, como abelhas, borboletas, formigas, vai acontecer a desculpa, vai ser polinizado as plantas, tá? Voltando. Gimnospermas e angiospermas, quais são as características comuns e as incomuns, que não são características iguais para as duas, né? Ó, comuns são o quê? São plantas vasculares, possuem raiz, folhas, sabemos o que folhas, sementes, tá? Não necessita de água para fecundação. Os gametas masculinos é flagelado, transporta dentro do grão de pólen, tá? Da união dos gametas forma-se o embrião dentro da semente, dentro de uma semente. O embrião fica aqui protegido na semente que possui reserva nutritiva para a produção contra a desidratação. Então, são as características comuns. A estrutura reprodutora é o que? Estróbilos, tá? E aqui a estrutura reprodutora é a flor.
certo? A diferença. Os gametos são produzidos nos estróbilos, tá? Aqui os gametos são produzidos na flor, tá? Então essas são as características incomuns entre elas, tá? Vamos aqui. Os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados pelo vento. Tá? Ele não vai ter essa atração, os animais não vai ser atraído por ele porque ele não possui estróbilos, tá? Então, quem vai fazer a polinização? O vento. Aqui na angiospermas, as flores produzem néctar, né? Que atraem, né? Um cheiro adocicado, atrai os animais que faz parte que faz a polinização, tá? As flores não possuem ovários, portanto, não produz fruto. A semente é nua. As flores possuem ovários que, após a fecundação, se transformam em frutos com a semente dentro, tá? Então, essas são as características, essas três últimas características são as três últimas características incomuns que são diferentes para as duas, tá? Para as geospermas e as angiospermas. Mas as outras para cima são as características comuns para as duas, tá? Tá, espero que vocês tenham entendido, né, sobre o reino plantae, tá? Espero vocês na nossa aula, anotem as dúvidas de vocês, estudem o capítulo, tá? E espero todos vocês. Até mais. Beijo, estudem. Bye, bye.